Graça e paz, amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 13. Da próxima vez que tiver futebol, por favor. Ultimamente eu estou um excelente gandula. Já faz muito tempo eu estou um excelente gandula. Acharam, amém? 1 Coríntios capítulo 13. Hã? 1 Coríntios 13. Vamos ler. Acompanhe a leitura. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos utilizar alguns versículos. E eu quero dar como tema esta mensagem sobre amadurecendo em amor. Eu acho que nada melhor do que esse tema para falar num ambiente de ceia do Senhor. Porque Paulo, ele na verdade, ao introduzir o capítulo 13, ele está definindo o motivo pelo qual determina sobre o pretexto das nossas ações. Paulo, então, ele está dizendo que o amor é a forma por excelência. Ou seja, tudo que eu vivo na experiência cristã, tudo que eu faço na experiência cristã, tudo que eu desejo experimentar dentro do contexto cristão, não tem sentido se não for movido, se não for gerado, se não for conduzido em amor. Isto é muito sério, porque Paulo, observa comigo por favor o versículo 1, 2 e 3. Olha como Paulo é profundo nessa primeira colocação que ele faz. Ele está dizendo assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Paulo está falando sobre sentido. Ele está falando, não tem sentido eu tentar ser uma coisa que eu não sou. E o que nos dá sentido no contexto do nosso cristianismo é amor. Não tem sentido, Mário, certo? Eu pensei que eu ia errar. Não tem sentido um Mário tocar se não for movido por algo maior que o Mário. Não tem sentido eu estar aqui para ministrar a palavra a vocês se eu não tiver movido por algo maior do que o status de estar em cima de uma tribuna. Não tem sentido, a exemplo, você prestar algum serviço na igreja se o que te tira da sua casa e que te traz até aqui não for algo maior que o dever. E esse algo maior que o dever chama-se amor. Nós precisamos então aprender que o cristianismo não tem sentido se não for nos mover, nos direcionar em amor. Olha o versículo 2 do que Paulo vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Entenda, irmãos, Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, o que dá sentido ao propósito do ministério do Paulo não é a intensidade nem a quantidade das coisas que ele faz, mas é o que o move. Aí eu aprendo que vida cristã, que evangelho não se baseia no que nós fazemos, mas como nós fazemos. Como eu canto, como eu prego, como eu varro, como eu limpo o banheiro da igreja, como eu recebo as pessoas na porta da igreja. Nós temos que entender que evangelho não se faz com chibata, evangelho não se faz com ordenança, evangelho não se faz por obrigação, evangelho se pratica em amor. Eu estava lendo esta palavra, daqui a pouco eu chego lá, e esse texto me constrangiu tanto. Tem um momento que esse texto me constrange tanto. Sabe por quê, irmãos? Primeiro Paulo, aliás, deixa eu voltar até chegar ao ponto que eu quero. Porque primeiro Paulo fala que não há sentido, ele precisa, o que dá sentido à sua vida é o amor. Ele vai dizer que o que dá propósito de existência para ele não é a fé, não é mover o mundo, não é conhecer todas as coisas. O que dá propósito de existência para Paulo é o amor. Mas ele também, olha o versículo 3, olha a declaração do versículo 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Paulo está dizendo que o valor da sua vida é o amor. E geralmente nós temos muita dificuldade de entender a profundidade e a grandeza disso. Sabe por quê, irmãos? Olha, percebe comigo uma coisa: o amor, ele nos constrange, o amor nos desafia a ser. O amor nos constrange a parar de fingir, e o amor nos constrange a ser. Deixa eu repetir isso. O amor nos constrange, porque ele nos tira do fingimento, daquele sorriso falso, daquela amizade superficial, e ele me faz amar o outro livre e espontaneamente.
Salomão, ele vai dizer o seguinte, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Que Salomão está dizendo com isso? É melhor alguém que te olhe nos olhos e diga: você não se toca não? Você não tem simancol não? Do que alguém que diga que te ama e está vendo você ir para o buraco e não te diga nada. Isso não é amor. Uma pessoa que te ama vai ter coragem de olhar na sua cara e dizer: muda. Dá para você olhar, fala: irmão, eu vou te dizer com muito amor, muda. Com muito amor, apesar dessa cara de bravo que eu tenho, porque todo mundo olha para mim e diz que eu tenho cara de bravo. Então, apesar dessa cara de bravo que eu tenho, olha, com muito amor, não é com denguinho, mas com muito amor, muda, cresce, toma um caminho na sua vida. E eu estou dizendo isso para você com muito amor no meu coração. Aleluia! O amor, ele nos desafia a ser. Aí eu vou a partir do versículo 4. Olha a lista do que Paulo vai dizer. Vamos do 4 ao 10. Vamos do 4 ao 10. Eu estou tentando acelerar ao máximo por causa da ceia. Vamos lá. Olha só. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja bem, Paulo então nos dá a ideia no versículo 10, que Paulo não está falando de um sentimento, Paulo está falando de uma pessoa. Porque quem é o perfeito? E aí, presta bem atenção, ele está dizendo então: mas quando vier o que é perfeito, é a palavra teleio em grego, que é o que é, presta bem atenção, que não carece de nada necessário para estar completo. E a gente percebe que não é assim na igreja. Sempre tem alguém precisando de: oi, você não vai no culto? Oi, você não vai fazer isso? Oi, você não vai fazer aquilo? Oi, você não vai me ajudar? E se não tiver essa coisa para ele, se não tiver esse dengo para ele, ele desmotiva na fé. Ele não faz mais porque ninguém nota ele. O teleio, o maduro, o que é completo em si, o que faz as coisas movido por um sentimento maior, não porque está sendo observado por alguém, não porque alguém vai bater palma para aquilo que ele faz, não porque alguém vai dizer: nossa, como você faz isso bem, não porque alguém vai dizer: nossa, Mário, você é um tecladista muito bom, mas simplesmente porque no seu coração ele já entendeu que ele faz, e o que ele faz para Deus, ele faz para honrar a Deus, ele faz para exaltar a Deus, ele faz para glorificar a Deus. Então, se as pessoas estão notando ou não, se as pessoas estão aplaudindo ou não, se as pessoas estão gostando ou não, eu estou fazendo para que ele seja glorificado. Amor. Percebe que a gente está num momento histórico. Antes era assim: todo mundo tinha um diário. Quem é aqui da época do diário, que tinha aquele diáriozinho, e lá ele escrevia assim: hoje fulano não olhou para mim e eu fiquei muito brava.
Hoje aconteceu algo no meu trabalho e eu quase chorei. Não era assim? Antigamente não era assim. Mas você já notou que hoje todo mundo posta isso no Facebook, no Instagram, não é? Não é, hoje não é assim, porque hoje todo mundo está querendo atenção, todo mundo está querendo que alguém chegue e fale: não fica assim não, guti-guti, não fica assim não, fofinha, ai lindinha, não abandona tudo não, ai fofinho, não fica assim não. Todo mundo está em busca de atenção. Olha só. Ai, irmãos. Nós precisamos amadurecer urgente, irmãos. Nós precisamos amadurecer urgente. Nós precisamos crescer. Se o fato de alguém não nos cumprimentar nos tira da igreja, nós não estávamos na igreja por causa de Jesus, gente. Se o fato de alguém não dizer que nós somos bons naquilo que fazemos, nos desanima de fazer, nós não estávamos em nenhum momento fazendo para Deus, gente. Nós estávamos fazendo para ser notado pelas pessoas. Por que você está no Evangelho? Por que você sai da sua casa e vem para cá? Se o amor não nos mover até aqui, nós somos como o sino que tine. Entendeu agora o que Paulo está falando? Deixa eu voltar para o versículo 1. Para ver se você entende então o que Paulo está falando. Se o que me tirar da minha casa for obrigação, se o que me tirar da minha casa for simplesmente para pregar um sermão e alguém chegar para mim depois e dizer: nossa, pastor, que palavra bacana. Se for somente isso, Paulo está dizendo assim: sou como bronze que soa, ou com um símbolo que retine. Não tem sentido. Dá para você, eu sei que isso é chato às vezes, mas dá para você chegar para alguém e dizer para ele assim: pare de tentar ser o que você não é. Diga para alguém isso. Pare de tentar ser o que você não é. O amor, então, apresentado a partir do versículo 4 até o versículo 10, Paulo coloca o amor como um agente modelador do comportamento. Olha só, veja bem que o texto está cheio de antônimos. Por quê? Ele vai dizer, olha, vamos lá, versículo 4, o amor é paciente. Qual é o antônimo de paciente? É o nervoso, não é isso? Então está cheio de antônimo. Ou seja, para todo antônimo, principalmente em tom negativo, qual é a cura? Amor. Aleluia! Qual é a cura? Amor. Aleluia! Então, olha só, para o mal
o bom, para o impaciente, o paciente, para o invejoso, o altruísta, para o arrogante, a humildade, para o ambicioso, a generosidade, para o egocêntrico, a filantropia, para o iracundo, a paz, para o injusto, a justiça, para o falso, o verdadeiro. Isso tudo é amor. Aleluia. Isso me constrange. Gente, porque sabe o que eu merecia? Eu merecia não. Sabe o que eu mereço? O quinto dos infernos. Mas o problema é que Deus me ama. Aleluia. O problema é que Deus me ama. E Ele falou: não vou te deixar ir para lá, não. Eu te amo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Como é que é esse ato? Esse ato foi uma autoafirmação de Jesus? Não, foi amor. Deixa eu ir para o ponto exato. Eu vou esquecer todo o resto e vou para o ponto exato que me constrange muito. Pega a sua Bíblia, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 15. A nossa tradução está assim. O Evangelho segundo escreve João, capítulo 21, versículo 15. Você achou? Se achou, diga amém. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele então disse: apacenta os meus cordeirinhos. Só que quando você lê isso no original, não é isso que está dizendo. A pergunta, eu vou só ler a parte da pergunta. A pergunta é esta: Simão Iunas Agapas, Simão, tu me amas? A resposta: Curiesu oidas oti filéu. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo. Só que esse amor não é o mesmo da pergunta principal. Jesus pergunta para ele assim: tu me amas? E toda vez que a Bíblia vai usar o termo filéu ou filo, é para falar de um amor entre amigos, irmão, conhecidos. De certa forma, Jesus então estava perguntando assim: Pedro, você me ama com o amor de Deus? A resposta é: eu gosto muito de você, Jesus. Pastora Marta, se você chegasse para o pastor Marcelo e dissesse assim: Marcelo, eu te amo, e ele olhasse para ti e dissesse assim: eu gosto muito de você, Marta. Percebem a resposta? E Pedro é sincero. Pedro é extremamente sincero nesse momento. E aí, a psicologia, ela diz
que a criança ela não ama, ela não consegue entender o que é amor. Sabe por quê? Porque o amor é um instrumento sofisticado demais para ser entendido por uma criança. E lembram que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo, ele chega lá no capítulo 3, ele vai dizer para a igreja de Corinto assim, ó, eu queria estar falando com vocês de coisas mais robustas, né, pastor Marcelo? Mas eu estou tendo que dar para vocês leite como crianças. Porque Paulo não via neles a maturidade para entender a estrutura do que é amor. Tem gente que diz que ama a Deus, mas no primeiro desemprego some. Tem gente que diz que ama a Deus, mas basta aquele namoradinho ou a namoradinha dizer eu não quero mais. Minha vida acabou, Jesus, eu quero morrer. E acabou ali. Sabe por quê? Você é criança. Eu vou repetir. E gente, olha como isso é constrangedor. Jesus pergunta a primeira vez, eu vou repetir. Ó, Simão e Joanas Ágapa. Pedro responde as 3 vezes da mesma forma. Mas só que na terceira vez, quando Jesus vai perguntar a Pedro se ama, o original em grego não vai usar mais o termo agapi, ou agapas, ou agapau. Ele não vai usar nenhuma dessas nomenclaturas. Jesus então vai dizer para ele: Pedro, você me ama com amor de amigo, de camarada? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo com amor de camarada. Você ama a Deus como Deus ou como alguém que você conhece, muito legal, muito fofinho, que de vez em quando dá vontade de apertar as bochechas dele? Ai, que legal! Nossa, tem tanto tempo que eu não vou para a igreja. Hoje eu vou. Tem tanto tempo que eu não oro. Ah, hoje deu vontade. Tem tanto tempo que eu não abro mão desse pecado. Ah, acho que hoje eu vou abrir mão, né? Jesus começa perguntando a Pedro se ele o amava. De uma forma mais profunda. Mas entendendo que Pedro não amava dessa forma mais profunda, então Jesus diminui. Gente, isso é uma pedrada para mim. Aí, presta bem atenção. Olha o que Jesus vai continuar nesta conversa com Pedro. Presta bem atenção. Ó. Versículo 18. Em verdade, eu te digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Sabe por quê? Que não era possível fazer aquilo com Pedro agora? Sabe por quê? Quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? O teu amor te faz sacar a espada ou sofrer por Jesus? Entende isso?
Você ama a Deus a ponto de dizer: Deus, eu vou passar por essa vergonha, mas eu só vou passar por essa vergonha porque eu amo o Senhor. Porque se eu não amasse o Senhor, era 2 palitos e a gente já resolvia a situação, Jesus. Todo relacionamento começa com paixão, não com amor. Sabe quando a gente aprende a amar? Quando a gente acorda do lado da pessoa e a pessoa ronca. Sabe quando é que a gente aprende a amar? Quando você acorda de madrugada com aquele cheiro estranho no quarto e você percebe que alguém fez alguma coisa. Aí você aprende a amar. Sabe quando é que a gente entende o que é amor? Quando você conhece os defeitos da pessoa, mas fala assim: eu não sei ver a minha vida sem ele, sem ela. Isto é amor. Mas já parou que Deus, apesar de você, Deus, apesar de todos os seus defeitos, Ele ainda é capaz de olhar para você e dizer: eu te amo. Eu te amo. Sabe, irmãos, eu vou encerrar exatamente agora, fazendo uma pergunta para você. Você ama a Deus ou gosta muito dele? Você ama a Deus ou está tratando Jesus apenas como mais um sistema religioso? Você ama a Jesus ou só acha a igreja um bom lugar para você estar? Você ama a Jesus ou acha Jesus só um cara legal? Eu espero que esta mensagem te faça perder o sono. Estou sendo profundamente sincero, com muito amor. Eu espero que essa mensagem te faça perder o sono. E você avalie se o que te tira da sua casa é a obrigação religiosa ou a vontade de expressar o amor que você sente por Deus. Vamos ficar de pé? E no seu tempo, feche os seus olhos e faz uma reflexão. E pensa um pouquinho sobre a maneira como você tem amado a Deus. Deixa eu só repetir isso. Se alguma outra coisa te tira da sua casa para te trazer até aqui, se não o amor, eu sinto muito. Você não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que é seguir Jesus.
Paulo aceita. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus levou 40 chibatadas menos uma. Ó, presta só atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Jesus levou 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39. Havia um médico francês disse que entre a 20ª e a 25ª chibatada, aquele tipo de castigo que era imprimido na época fazia com que a pessoa perdesse o controle intestinal. A pessoa começava a urinar e a defecar em si mesmo entre a 20ª e a 25ª chibatada. Paulo apanhou 3 vezes assim. Três vezes. Passou fome, foi renegado entre os seus irmãos de fé. Tudo isso para chegar para uma vida e dizer para eles assim, ó: Jesus te ama. Que coisa tremenda, irmãos. Tudo isso para chegar para uma vida e dizer o seguinte: olha, o céu está te aguardando. E Paulo só faz isto porque ele é inundado pelo amor de Deus. Entende isso? Ele é mergulhado no amor de Deus. Então feche os seus olhos e faça esse momento um momento de oração. E avalie ou reflita sobre amar a Deus, sobre fazer o que faz por obrigação ou fazer o que você faz por amor. Feche os seus olhos e ore. Esqueça de quem está do seu lado. E se esse é o momento de você dizer para Deus: Deus, eu estou em pecado, eu quero confessar este meu pecado, eu quero me arrepender deste meu pecado, eu tenho levado uma vida de qualquer jeito, eu quero mudar por causa desse amor, eu quero ser diferente por causa desse amor, eu quero me comprometer por causa desse amor. Eu não quero fazer esperando receber alguma coisa das pessoas. Eu quero fazer porque eu te amo, Jesus. Só por causa disso. Senhor, nessa noite, eu te peço que o Senhor alcance cada coração hoje aqui. Essas pessoas que precisam entender o que é amor. Talvez até aqui alguns tenham achado a experiência religiosa até bacana, mas ainda não entenderam o que é amar ao Senhor. E hoje nós submetemos o nosso coração, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e queremos dizer que nós queremos amar mais o Senhor do que os nossos sonhos, amar mais o Senhor do que os nossos projetos, amar mais o Senhor do que o aplauso, amar mais o Senhor do que o reconhecimento, amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa ou pessoa. Então, Senhor, alcance o meu coração, alcance o coração de cada um dos teus filhos e ajuda o teu filho, a tua filha a ser mergulhado, inundado por amor. O amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera, que não se vangloria. Nos ajuda a entender o verdadeiro sentido do amor. Nos ajuda a amadurecer em amor. Assim eu te peço, em nome de Jesus.